E aí meninas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu venho contar se vale a pena ou não investir numa calcinha absorvente para menstruação. Venham comigo que eu vou explicar tudinho. Pois muito bem, começando do começo, devo dizer que eu sou uma usuária, já faz aí quase 3 anos, de coletor menstrual, que surgiu na minha vida por acaso. Comecei a usar, me adaptei bem e achei que seria realmente uma boa alternativa para os absorventes externos e internos que eu costumava usar. Ele é mais sustentável, ele é lavável, dura a vida toda se você cuidar direitinho, então estava me funcionando muito bem. No entanto, de uns tempos pra cá, não vou mentir, comecei a pegar um pouco de bode do coletor menstrual. Porque às vezes você tá numa situação em que é um pouco chato de tirar, de lavar, faz melequeira, enfim, comecei a ficar assim bodeada e resolvi experimentar uma outra forma de utilizar aí alguma coisa para segurar a menstruação enquanto ela está acontecendo. E surgiu a possibilidade de experimentar a calcinha, que é absorvente para a menstruação. No caso, foi a calcinha da marca Pentes, mas esse não é um vídeo patrocinado. Eles me enviaram 2 calcinhas para testar e para contar aquilo que eu achei. Na verdade, eu fui atrás deles, perguntei se eles topavam, eles disseram que sim, e vamos que vamos, mas não é um conteúdo publicitário, tanto que eu vou dizer a real do que eu achei, porque eu acho importante esclarecer alguns pontos sobre ela e contar também da minha experiência. Pois muito bem, estou com essas belíssimas em mãos. Esse frame vai ser o frame do vídeo, assim, tipo, a capa vai ser maravilhoso. Já estou com elas aqui para contar, afinal, o que é que são as calcinhas absorventes. Vou ler aqui no site da Pentes como elas funcionam, e o que eles dizem a respeito desse tipo de produto. Troque seus absorventes descartáveis pela nossa high-tech calcinhas absorventes, reutilizáveis, confortáveis, higiênicas, modernas, sustentáveis e tudo de bom. As Pentes possuem tecidos de secagem rápida, à prova d'água, respiráveis e antibactérias, que absorvem todo tipo de líquido, como menstruação, suor, escapes leves de bexiga, corrimento vaginal e outros fluidos naturais. Você vai amar esta modernidade. Aqui, como atributos do produto, eles colocam as fibras naturais, dizendo que é um produto super fino e confortável, antibactérias, mata as bactérias e reduz os odores, 3, super absorvente com alta capacidade e 4, à prova d'água, você não vai se sentir molhada. Eles dizem que tem tecnologia patenteada com camadas de tecido que vão fazer as usuárias se sentirem sequinhas e confortáveis. E todos os forros são de tecido preto. Então, basicamente é isso, uma calcinha que no caso da Pentes em específico, que foi a que eu tive acesso, tem um design muito bonito, na minha opinião. Eu achei chique a calcinha, sabe? Você olha uma mulher usando, você não vai dizer que, tipo, é uma calcinha absorvente. Todas elas têm essa característica de ter aqui, essa telinha do lado. Aliás, não todas. Tem o modelo tanga, que ele é só fininho, assim, na lateral. E os modelos assim de biquíni e esse aqui que é tipo hot pants, tem essa questão aí da telinha. Então você olha, parece até uma calcinha chique assim, sabe? Tipo, de marca boa, coisa boa. Eu achei ela muito bonita, assim. E eles têm várias cores, Eles têm preto, tem nude, tem vermelho. Mas todas elas, como eu acabei de dizer, tem essa questão do forro preto. Porque, obviamente, o forro preto aparece menos mancha, você não fica enxergando muito o que tá ali. Embora, claro, que você vê uma diferença de característica do forro da calcinha, que se eu não me engano é feito de modal, quando você menstruou ali. Você vê pela coloração, uma pequena mudança, um certo brilho diferente, dá pra saber, você entende que ali existiu alguma coisa depositada em cima. Mas assim, na parte de fora dela, ela é como uma calcinha comum. O que muda mesmo é esse forro, que vem assim num tecido bem gostoso, que não fica assim incomodando nem nada, que é um pouquinho mais grosso, assim, ele tem uma característica de ser mais fofinho, que eu acho que são algumas camadas de tecido, justamente para fazer essa absorção e segurar a menstruação. Uma coisa que eu achei interessante que a Pentes diz é que não é uma calcinha só para menstruação. Algumas pessoas têm tendência mesmo a suar, a ter sudorese na região íntima, ou então, por exemplo, tem essa questão da incontinência urinária. Então é uma calcinha que serve também para esse tipo de propósito e não só para o propósito da menstruação em si. Falando um pouco sobre os modelos da calcinha, que eu já acabei pincelando um pouco antes, mas eu quero especificar para vocês um pouquinho melhor.
No caso da Pentes, eles têm a tanga, que é para fluxo leve, então ela é um pouquinho mais fininha na lateral, é uma calcinha menor, para quem gosta mesmo de um modelo que não marque muito, que fique assim, bem pequenininho, certinho, né, como tá acostumada. Tem o modelo biquíni, que é este modelo que eu tenho aqui, inclusive, que foi me enviado, né, eu escolhi dois, que é o biquíni e a hot paint. Esse aqui é o biquíni, que é um modelo bem padrão, tem essa coisa da telinha na lateral, e ele é para fluxo moderado. Tem também a clássica, que é parecida com a tanga, mas ela é um pouquinho assim mais larguinha na lateral, tem uma área de contato um pouco maior, e ela tem ali essa característica de ser um pouquinho mais larguinha, também confortável para quem está acostumado com calcinha assim. E finalmente tem a hot paint, que eles dizem ser para fluxo intenso. Então quer dizer, na Pentes, os modelos das calcinhas, eles vão de acordo com o fluxo da pessoa, né? Eu acabei escolhendo uma para fluxo moderado e outra para intenso, embora meu fluxo não seja intenso. Ele é de leve a moderado, eu diria. Mas eu achei essa calcinha interessante aqui pra dormir à noite, né? Que eu achei que ela poderia ser mais confortável com menos chances de vazamento. Embora eu vi aqui no site que eles acabaram de lançar o Dreamer, que é um shorts para você dormir, que vem aí com 3 opções de cores. Então eu achei bem interessante também que eles deram essa alternativa para a pessoa que tem vontade de usar a sua Pentes para dormir sem se preocupar muito com possíveis vazamentos e questões assim. Em termos de design, é uma calcinha muito bonita. Eu escolhi o tamanho M. Lá no site eles têm uma tabela de medidas, tanto das calcinhas quanto dos sutiãs que eles também vendem, que tem ali um perfil de amamentação também, super interessante. E dentre aquilo que eu vi, né, na grade de numeração deles, eu acabei escolhendo a M, baseada no meu tamanho de quadril. Até aqui eles colocam, tava até achando interessante, porque as calcinhas vão do PP até o XXGG, que veste 52, 54. Então achei muito democrático, uma grade assim ampla para mulheres de todos os corpos, de todos os tipos, né? Enfim, para todo mundo poder usar sua pente sossegada. Inclusive, uma pessoa que me falou dela um tempo atrás, acho que foi em agosto, quando eu a encontrei, foi a Ju Romano. E ela me disse que eles tinham lançado esses modelos em tamanhos maiores, plus size e tudo, e que ela tinha começado a usar e tinha adorado. Então, eu acabei me inspirando nela, fiz lá o contato com a marca e eles me enviaram para testar essas calcinhas. Interessante dizer que é bom ter 2 calcinhas, porque a Pentes é uma calcinha que você vai usar, vai menstruar ali, e dependendo do seu fluxo vai ser preciso trocá-la ao longo do dia, né? Ou em algum momento do dia, depois de sei lá quantas horas, dependendo daí de quanto você for menstruar. Mas assim, a Ju me falou que era legal ter 2, justamente para poder promover essa troca. Então eu acabei escolhendo esses 2 modelos e testando durante 2 ciclos de menstruação que eu tive recentemente. Mas antes de eu contar o que eu achei, já vai deixando seu curtir aqui no vídeo, se inscreve no canal. Afinal de contas, temos conteúdo 6 vezes na semana e a gente capricha muito pra vocês. Tudo sobre o universo feminino, beleza, cosméticos, pensamentos, enfim, tudo que a mulherada e também eu sei que vários meninos adoram ver aqui no canal. Tava esquecendo de comentar aqui como é que funciona sobre a questão de durabilidade segundo a Pentes, né? Eles dizem o seguinte, que assim como qualquer produto do mercado da menstruação, o número de horas que a sua calcinha vai durar vai depender de algumas coisas. A quantidade de fluxo que você tem, a fase do seu período. E ela fala o seguinte, que a Pentes foi desenvolvida para durar o dia todo nos dias mais leves e entre 5 e 8 horas nos dias mais intensos, dependendo do seu fluxo. Você conhece o seu corpo melhor do que ninguém, não é mesmo? Portanto, é importante ser cautelosa no período de testes para descobrir como a Pentes irá funcionar melhor para você. Foi exatamente assim que eu fui me sentindo conforme eu usei. Eu usei durante 2 ciclos e tem algumas histórias aí para compartilhar com vocês, para contar e também dar um veredito no fim do vídeo se é um tipo de produto que vale a pena comprar. Eu amo essa proposta sustentável, que é a mesma proposta sustentável do coletor menstrual. Até eles colocam aqui uma coisa bem interessante sobre quanto que você economiza de lixo, né, no mundo, assim, usando a calcinha Pentes. 500 absorventes descartáveis em 1 ano, que equivalem a R$ 400 e 4.000 gramas de lixo.
muito interessante, porque, claro, são materiais mesmo, os absorventes internos e externos, que não são recicláveis e ficam ali se decompondo na natureza durante muito tempo. E é interessante dizer também, que eu estava me esquecendo, que as pentes, elas têm aí uma questão da lavagem, do jeito correto de você fazer a lavagem do produto, né? Eles dizem que você pode tanto lavar a mão, que daí você pode deixar de molho até 30 minutos, lavar esfregandinho assim e deixar secar normalmente, né, ao vento, ao sol. Se for lavar na máquina, é legal enxaguá-la antes e depois colocar no saquinho de lavagem, que eles mandam junto inclusive, e lavar ela com outras peças, só que sem utilizar o alvejante ou o amaciante, porque eles danificam a camada impermeável da calcinha. Então pode lavar com sabão neutro, tipo de coco, líquido ou em pó, mas não usar nem o alvejante nem o amaciante. Então é um cuidado extra que tem que ter com a calcinha. Aí eles dizem aqui para secar o natural, pode ser no sol ou na sombra, mas não pôr na secadora e nem usar ferro de passar para justamente não destruir aí essa camada impermeável da calcinha. Bom, já falei, vamos finalmente então ao meu veredito e ao meu relato primeiro, né, sobre a utilização das calcinhas absorventes para menstruação. Primeira vez que eu fui usar durante o meu primeiro ciclo, eu estava em São Paulo, na casa do meu irmão, e eu passei muito tempo fora de casa. Tava batendo perna, fazendo várias coisas, e naquela situação, no primeiro dia em que eu usei, que eu tava ainda no começo da menstruação, eu não tive problemas. Fiquei, assim, super encantada, achei super sucesso. Fiquei bem feliz mesmo, bem satisfeita com o fato de ela não ter dado nenhum tipo de vazamento e não ter acontecido nada. Usei à noite, troquei pela outra calcinha, né? Lavei a mão direitinho com o sabonetinho neutro que eu tinha levado lá comigo. E aí usei a outra sem vazamentos, perfeito. No segundo dia, eu também tive que passar muito tempo fora e acabei até extrapolando, na minha opinião, o tempo ideal de utilização dessa calcinha para minha característica de ciclo, que, como eu disse, é de leve a moderada e estava moderada para alta naquela situação. E aí acabou que rolaram os primeiros vazamentos com a minha pentes. E eu falei, gente, eu preciso ver se não foi porque eu passei muitas horas ou se meu ciclo não estava levemente mais intenso do que o normal. E aí eu fiquei nessa, assim, meio desconfiada, assim, pensando, acho que eu vou ter que esperar um pouco mais, continuar insistindo e usando. Então lavei e tal, a calcinha que tinha dado um pouquinho de vazamento, inclusive passou um pouquinho pra minha calça jeans, que eu estava usando no dia. E resolvi continuar insistindo e usando. Dali pro final da menstruação foi tudo ok, nada aconteceu, tudo perfeito, maravilhoso. Aí veio o meu segundo ciclo, que foi recente. Inclusive, eu estava de TPM, fiz um vídeo super de TPM, o meu último aqui do canal. Menstruei finalmente e aí comecei a testar de volta, né, as minhas pentes que estavam lá guardadinhas, limpinhas e bonitinhas. E aí também senti que com a calcinha Hot Pants, né, foi tudo certo, até porque eu não sei se é porque ela é preta, sabe, que você vê menos, assim. Você percebe, claro, que tem alguma coisa ali no tecido dela, mas você não vê o vazamento, e não me ocorreu nenhum tipo de vazamento, assim, que eu vi na calça também, que eu tava usando, né. Então com ela foi tudo ok. E aí com a minha calcinha biquíni, que é nesse tom mais claro, esse nudezinho assim, eu acabei sentindo num dia de novo vazamento. Na verdade, nas duas vezes em que eu vi vazamento, foi nesta daqui, e não sei se é por ela ser clara ou porque ela é um pouco menor e por isso, pra minha menstruação, que eu sempre julguei ser de leve a moderada, e de fato ela é, nesse ciclo ela veio moderada, eu achei que acabou vazando e me passei um pouco de perrengue, assim. O vazamento que rolou com essa daqui já foi mais pro final da menstruação, mas ainda tava num nível, assim, moderado, e foi dormindo, foi à noite. Então, assim, não me causou nenhum tipo de constrangimento, nem de problema, mas foi chato porque é aquela coisa, né? Você tem que ir lá, enfim, tomar banho, lavar a calcinha e tal. E foi mais ou menos um período que eu usei, acho que de umas 8 ou 10 horas. Eu tomei um banho, coloquei, acordei no dia seguinte e percebi que tava assim mais vazada e tal. E aí você enxerga bem, porque ela acaba até dando uma manchadinha no tecido. Então acho que a minha dica principal também é quando for usar, que sempre lá, viu que já vazou, já vai lavar, sempre com sabonete neutro, porque não dá pra usar o alvejante, então é interessante lavar ela bem e deixar secar pra não ficar manchada. Ela tá um pouquinho mais escurecida numa das áreas aqui, na costura lateral dela,
por causa desse vazamento que aconteceu, mas não dá pra dizer que tá tipo uma mancha horrível, estraguei a calcinha. Isso sai, é tranquilo, mas vazou. Então aqui nesses 2 ciclos que eu tive, eu percebi que vai depender muito da situação da minha menstruação. Que às vezes ela acaba ficando um pouco mais intensa, dependendo como foi na primeira vez, né, no meu primeiro ciclo, quando eu comecei a usar. Ou se eu passar muitas horas com ela também, não posso ficar exagerando assim, sabe? Tipo, passar mais do que, sei lá, 10 horas com ela. Então, eu acho que é uma boa opção, ela é bem interessante, mas o que eu senti também foi o seguinte: dá a impressão quando você tá com ela, especialmente no início e no fim da menstruação, quando o fluxo tá um pouco menor, de que vai ficar tudo bem, que você nem tá menstruada, você não se preocupa de verdade com isso, fica bem tranquilona, vai moto, e tudo certo. Eu gostei, assim, fiquei me sentindo bem. Mas quando acontece uma situação de vazamento, você meio que sente ela um pouco mais molhada e sente que ficou alguma coisa meio por cima do tecido que não foi absorvida. E aí isso acaba incomodando, uma sensação meio molhada, meio esquisita. Isso também acontece quando já tá meio que na hora de trocar a calcinha, quando você sente esse alerta ali do corpo de que precisa ser trocada. Mas assim, pra mim é um produto bem interessante, eu pretendo continuar usando essas calcinhas, porque pra início e fim de menstruação eu achei elas ideais no meu caso. A Hot Pants é perfeita, segura tudo, tudo, tudo. Talvez eu precise de uma outra Hot Pant pra me sentir melhor, uma terceira talvez pra ir trocando. Ela seca rápido de fato. Curitiba, como uma cidade úmida, eu não recomendaria colocar no banheiro, deixa sempre ventilando bem assim, mesmo que esteja num dia úmido pra poder secar. Então é importante ficar de olho nisso também. E achei que assim, ela funciona. Mas nos dias muito intensos ou de muitas horas eu prefiro usar meu coletor, porque eu fico um pouco mais segura com ele, assim. E aí a calcinha pode entrar, como eles próprios sugerem, como um backup para você usar caso aconteça algum vazamento, alguma coisa ali naquele momento em que você tá de coletor menstrual, por exemplo. E achei assim que super dá pra utilizar, é interessante, não é um produto barato, ele custa mais ou menos o preço de um coletor menstrual ou de uma dupla de coletores, dependendo aí da marca que as pessoas forem usar. Mas ele vai durar, né? Se você cuidar bem direitinho da calcinha, você segue longe com ela. E eu acho que ela serve bem para aqueles dias de pura preguiça de coletor também, de ficar colocando, tirando, limpando. E assim segue o baile. Mas claro, para uma mulher que sai de casa cedo, tem fluxo intenso, vai voltar só à noite, trabalha, estuda, eu não diria que é uma boa opção não. Eu acho que o melhor é para quem tem fluxos menores e também pode trocar essa calcinha num tempo hábil para poder lavar ela logo e já pôr para secar, como é o meu caso, que trabalho em casa. Mas devo dizer que ela sobreviveu à academia, eu fiz agachamento, fiz exercício no início da menstruação com a Hot Pants e nada aconteceu, não vazou, não fiquei com uma sensação ruim. E acho que de ponto assim positivo é você não sentir que tá menstruada, não ter muito trabalho, é só vestir e sair, é uma calcinha bonita. Essas aqui específicas, por terem essa questão aqui do elástico, da telinha e tal, eu acho que elas marcam um pouquinho no bumbum, assim, como elas são um pouquinho mais largas, o bumbum fica meio marcado. Mas também pra mim eu não ligo muito pra isso. De ponto negativo que eu diria é que dependendo da hora ali, se tá muito crítica a situação, você se sente meio molhada. E a questão do odor, eu não sei se foi porque eu passei tempo demais, talvez com ela, mais do que o recomendado, não sei. Eu senti sim um aroma característico da menstruação, né? Um cheiro ruim de menstruação. Mas trocando ela antes, assim, quando o fluxo tá menor, não sente nada. Então acho que é meio que isso, assim, trocando em miúdos, vou continuar a usar. E achei um produto bacana, sim, investiria nela, com certeza. Mas pro meu caso em específico, no pico da menstruação ali, quando o bicho pega ou num dia que eu tiver que fazer muita coisa fora, eu prefiro o coletor menstrual. Espero ter ajudado vocês, falado sobre isso, assim, sobre esse assunto. Se vocês tiverem outras dicas de marcas que tenham esse tipo de calcinha, se quiserem me contar relatos de vocês, tirar dúvidas, por favor falem aqui no box de informações, aliás, nos comentários do vídeo, tô bem louca. E vamos trocar ideia aqui no nosso canal, tá bom? Um beijo grande pra vocês e até meu próximo vídeo.